pessoal. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje a gente vai conversar sobre as questões que estão ocorrendo sobre trabalho escravo, né? Essa denúncia que aconteceu na semana passada sobre trabalho escravo aqui na Serra Gaúcha. Então, a gente vai abordar aqui a questão do ISD, da importância do ISD, da implementação de práticas de sustentabilidade, ISD na cadeia produtiva das empresas. Falar também sobre transparência socioambiental, como método também de prevenção, né, participação de todos os stakeholders, das consumidores, né, das empresas, né, órgãos públicos, como a transparência socioambiental é importante também para evitar esse tipo de situação, né? Então, hoje a gente vai conversar, a gente convidou o Diego, que é CEO da Supply Lab. Ele logo já incluo eles aqui na conversa. E a Letícia, né, que é a minha sócia, eu estou falando aqui da Central 12, a Lê também, através da Central 12, vai explicar também essa questão da transparência, né? A gente atua com as empresas, ajudando elas nessa transparência socioambiental, de como olhar para toda a sua cadeia produtiva, né, e de como comunicar isso para o consumidor de forma responsável. Então, a conversa vai ser sobre isso, né, sobre trazer essas informações, né, de como ocorrências como essa, né, que aconteceram aqui na Serra Gaúcha, são também mais comuns do que a gente imagina. Então, e a gente precisa começar a conversar, né, essa conversa de uma forma um pouco mais sistêmica, né, não só na prevenção, mas também como ter processos melhores, né? Vamos lá, vou chamar aqui a Letícia e o Diego para entrar na conversa. Aí, acho que o Diego consegui. Vou colocar aqui a Lê. Oi, Gê. Consegui. Oi, Lê. Tudo bem? Tudo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui o Diego também. Vamos lá. Tá aqui o Diego. Pronto. Estava aqui explicando só, Lê, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa questão. Olá, Diego, tudo bom? Olá, meninas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Estava introduzindo aqui um pouquinho a ideia, né, da conversa. Obrigada, Diego, por participar com a gente aqui desse bate-papo. É um bate-papo. A ideia é levantar questões, né, sobre tudo isso que está ocorrendo, dessas denúncias que aconteceram agora e que estão ainda sob investigação. A gente não quer aqui entrar muito no mérito da questão das vinícolas que estão envolvidas, né, com essa ocorrência aí de trabalho análogo à escravidão. Mas é um fato, né? Isso foi identificado já e está sendo falado, né, por todas as mídias e está sendo investigado agora. Mas a gente sabe que isso é uma responsabilidade, né, de todas as empresas, não só das empresas, mas também de todos os stakeholders, né? Assim, a gente fala muito de ESG, né, hoje, né, como a importância disso para as empresas, para a sociedade, mas a gente precisa de que essas práticas sejam bem implementadas, né, e sejam de fato controladas e bem orientadas na empresa para que não ocorram situações como essa. A gente está em 2023 tendo que falar sobre, né, sobre trabalho análogo à escravidão. Então, acho que a gente precisa não só depois julgar e querer boicotar essas empresas, que também eu acho que é um meio, né, de a gente mostrar que não está contente, né, que não quer esse tipo de produtos na nossa casa, mas a gente precisa dar uns passinhos para trás e entender como é que a gente chega até esse momento, né? Então, vou pedir para tu se apresentar, Diego, falar um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Vocês desenvolvem um trabalho bem importante com as empresas, que é olhando para essa cadeia de fornecimento, né? Olhando para toda essa gestão. E então,
começar a se apresentar e falar um pouquinho da tua atuação junto com as empresas, né? E como é que isso, o que tu enxerga, né? Como sendo a importância dessa gestão dos fornecedores e o que pode ter acontecido. Aí, claro que não vamos entrar nos detalhes das empresas em questão, mas os pontos falhos, né? Que tu enxerga hoje também, que podem gerar ocorrências como essa que aconteceram aqui na Serra Gaúcha, né, e que a gente espera que não ocorram mais, né? Então, vamos lá, se pudesse apresentar, Diego, falar um pouquinho pra gente. Bom, gente, mais uma vez aí, obrigado pelo convite para a gente bater esse papo, né? Pena que numa circunstância aí que não é o ideal, né? A gente sabe que, como você falou, né, em 2023 ainda acontecer esse tipo de prática e, infelizmente, é algo que é muito mais próximo, muito mais recorrente do que a gente imagina, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, e essa questão, e quando a gente pega essas práticas, geralmente ela está ligada a essa questão de cadeia de fornecimento, de contratação de serviço, né? Bom, falando um pouquinho de mim aí, eu sou advogado, né, eu trabalho nessa área de responsabilidade social, ESG, com foco em cadeia de fornecimento há quase 15 anos, né? Trabalhei como auditor de responsabilidade social, depois eu trabalhei como gestor, né, de conformidade em cadeia de fornecimento aí, muito voltado para moda, trabalhei na Dafit, na Adidas e outras marcas aí. Sempre focado nessa questão de prevenção, né, e mitigação de risco voltado à parte social e ambiental em cadeia de fornecimento, né? Eu acho que primeiro, é importante a gente contextualizar e as pessoas entenderem um pouco como que é esse tipo de ação, né? Então, o que aconteceu ali com as vinícolas, na verdade, foi uma ação de resgate do Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho hoje, primeiro é importante a gente voltar a ter um Ministério do Trabalho, né? Um Ministério do Trabalho atuante para esse tipo de questão. Então, o Ministério do Trabalho, quando atua, ele atua basicamente com base em denúncia, então alguém deve ter denunciado, e geralmente algum familiar, algum dos próprios trabalhadores, eles pedem socorro, né? Realmente por conta da situação de vulnerabilidade que eles estão, e o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, eles vão até o local, geralmente a polícia também acompanha esses órgãos, e eles fazem o resgate desses trabalhadores, né? Então eles identificam realmente que os trabalhadores estão numa situação análoga de escravidão, né? Porque a gente já não pode mais falar em trabalho escravo, porque o trabalho escravo foi proibido. Então é uma situação em que essas pessoas ficam numa condição análoga à de escravidão. Então esses órgãos vão até o local, identificando que realmente isso acontece, eles fazem o resgate desses trabalhadores. Então ali no momento se verifica todos os pontos precários. Ali mesmo, no momento, as empresas têm que arcar com uma série de valores ali, eles têm que pagar esses funcionários, são feitos cálculos trabalhistas ali no momento, e isso tem que ser pago no momento do resgate desses trabalhadores. E aí, obviamente, tem isso que você falou, da questão da investigação e tudo mais, mas geralmente, quando você tem um flagrante ali, e principalmente quando tem uma comunicação já desses órgãos públicos, é porque realmente ali a gente já não fala mais de indício, né? Já tem, provavelmente essas empresas já estão num processo de assinatura de TAC, alguma coisa do tipo, porque realmente é algo que tem que ser feito muito rápido, um processo de contingenciamento muito rápido, né? Eu já trabalhei em situações dessas, infelizmente por marcas, né? Por grandes empresas, porque você tem tanto um contingenciamento de impacto de marca, mas você também tem toda uma parte criminal que está atrelada ali, que se você não age rápido, os próprios sócios, diretores da empresa podem ser presos, né? Porque esse tipo de atuação é crime. E quando a gente olha para esse tipo de situação, basicamente, as empresas hoje, e isso na sua grande maioria, né, elas sempre subcontratam algum tipo de serviço, né? E por conta da mudança trabalhista que nós tivemos nos últimos anos, antes era vedado você subcontratar processos que faziam parte da sua atividade fim, agora você pode, né? E infelizmente isso traz um processo de precarização muito grande. Antes o pensamento era, eu posso terceirizar um processo de limpeza, algo que não está realmente atrelado à minha atividade fim, todos os funcionários para minha atividade fim devem ser meus funcionários próprios, e isso foi mudado lá no governo Temer, né? E isso fez com que esse tipo de situação se torne muito mais
o risco que isso aconteça é muito mais alto hoje, né? Porque hoje, infelizmente, a maior parte das empresas, aí não importa o tamanho, elas não têm um processo realmente robusto de verificação dessas empresas. E por que elas não têm um processo realmente robusto? Porque hoje, quando a gente pega as práticas que já são feitas no mercado há praticamente 20 anos, é basicamente um processo de due diligence, que é feito ali quando você contrata essa empresa, em que você vai analisar ali aspectos básicos cadastrais dessa empresa. Então, vai olhar ali certidão, vai olhar alguma coisa, vai fazer uma análise ali, se essa empresa está ou não num cadastro de trabalho análogo. E, obviamente, você, com essa análise, é uma análise importante, ela é necessária, mas ela não é a única análise que tem que ser feita, né? Outro ponto pelo que eu vi, não é nesse caso, mas muitos dos casos acontece um processo também com esse fornecedor de subcontratação, ou seja, esse fornecedor está sendo contratado, ele diretamente também não consegue atender, então ele vai ainda subcontratar, quarteirizar ali esse processo, então você tem ainda cada vez mais, quanto mais você desce, né, níveis, mais você precariza essas condições de trabalho. Então, hoje, as empresas, no geral, elas não olham processos de subcontratação, elas só olham processos de fornecimento diretos ali, e nesse processo de due diligence. E aí, quando esse fornecedor já está ativo dentro dessas empresas, ele é esquecido, porque não existe um processo de monitoramento contínuo, né? Você não verifica essa empresa continuamente e, principalmente, você não tem um processo de análise muito mais completa, que chega no nível de análise desses trabalhadores, né? Esses trabalhadores estão registrados? Esses trabalhadores estão recebendo corretamente? Qual a jornada de trabalho desses trabalhadores? A convenção coletiva de classe está sendo cumprida? Então, tem uma série de análises e que são obrigatórias dessas empresas, né? Hoje, essas empresas não fazem essa análise, né? Mas elas são obrigadas a fazer, porque a partir do momento que você subcontrata principalmente a sua atividade fim, é obrigação sua manter esse monitoramento. Então é por isso que quando tem o flagrante ali, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, eles automaticamente já colocam como o responsável disso as próprias empresas, né? Nesse caso aí as vinícolas. Então hoje a gente pode afirmar, né, categoricamente, que essas empresas não possuem realmente um processo robusto de verificação de análise tanto social, e aí provavelmente não vai ter ambiental e outros, desses fornecedores, né? E aí a gente começa a ter uma série de problemas relacionados a isso que culmina nesse tipo de situação que a gente está vendo no momento. Infelizmente é isso. E muitas delas, a gente também foi olhar a questão de certificação, né? A gente vê que a maioria delas ainda tem alguns tipos de certificação. Então, a gente vê que a Salton tem ISO, né? Enfim, tem, a Salton, inclusive, se coloca como sustentável, né? Falando sobre a questão de carbono, a questão de cuidado com as emissões, né? Com o processo produtivo, né? Quando a gente olha para a cadeia produtiva toda, ainda esse caso dos vinhos, né? Ele é uma cadeia produtiva relativamente simples, né? Porque ainda não tem insumos que vêm de outros países, né? Ainda não é tão complexo como a gente vê em outras cadeias produtivas, como, por exemplo, da moda, em outras cadeias que realmente são muito complexas. E mesmo assim, né, a empresa precisa ter esse controle. Então, a gente vê assim, que realmente, aqui nesse caso, teve uma negligência muito grande. E voltando para a questão do ESG e sustentabilidade, que a gente viu que ainda a empresa comunica, né, questões de sustentabilidade e de preocupação com essa questão de carbono e, enfim, e essas boas práticas. A gente tem que entender também que a sustentabilidade ela é algo complexo, né? Então, a questão da comunicação, né? Aí a gente incorre também num tipo de enganação com o consumidor, com as pessoas que estão envolvidas, com os stakeholders todos, né? Porque não é só o consumidor aí que acaba sendo de alguma forma enganado, né? E sentindo lesado por não saber dessas práticas das empresas ou não ser bem informado sobre elas, mas também os varejistas, né? Tem toda uma cadeia aí que está envolvida e que de alguma forma negligencia, né, esse tipo de prática.
É claro que isso passa por transparência, né? Então, é um pouco disso que a gente fala bastante, e daí eu vou puxar a Lê aqui para conversar sobre essa questão da transparência e da necessidade, né, de a gente ter esses processos e essas informações claras para todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo de produção, porque a partir do momento que não é cobrado, né, de um varejista, por exemplo, que um varejista não tem uma política de contratação dos seus fornecedores bem clara, que cobrem dele todas as informações que sejam transparentes, isso não vai ser repassado para o consumidor, não vai ser repassado, né, para frente, e a gente acaba perdendo esse histórico de produção, né, dos processos de produção. A gente se distanciou dos processos produtivos, né, com toda essa revolução que aconteceu de industrial, globalização, a gente se distanciou dessas cadeias produtivas e hoje a gente simplesmente não sabe da onde que vem os produtos, como eles são feitos, eles simplesmente surgem na nossa casa, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que eu queria tratar mais contigo, Lê, essa questão de como é que a importância da transparência, a importância de se tratar, né, dessas informações desde o começo da cadeia e de se juntar esse grupo de informações, né, para ser repassados para todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, né? Então, se apresenta também, Lê, mas para poder falar um pouquinho com a gente sobre isso, né, essa importância. Legal, Gê. Obrigada, Diego, também por estar aqui com a gente. Esse assunto de responsabilidade social que você é o especialista na matéria, e tanto na teoria quanto na prática, né? Por isso que a gente viu muito valor de te ter aqui. Eu sou advogada também, trabalho, né, há mais de 12 anos com direito do consumidor, transparência, greenwashing, social washing, todas essas questões, né, as normas de comunicação de transparência. Também sou cofundadora da Central 12 com a AG, né? E esse caso, até antes de entrar assim, na sua resposta, eu vou fazer, acho que, duas observações. Esses casos, né, das vinícolas me despertam duas problemáticas. A primeira delas, que é a questão trabalhista mesmo, que vai precisar ser lidada pelas empresas, tanto pela empresa que contratou diretamente, quanto pelas vinícolas com a sua responsabilidade subsidiária, enfim, criminal, trabalhista, etc. Que são essas questões que estão sendo tratadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, né? E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto que estão cuidando também dos consumidores que eventualmente foram lesadas por uma publicidade enganosa, pela confiança que despertaram, que deram a essas empresas que em seus sites se declaram como empresas centenárias, que são realmente, né, centenárias, mas que têm como valor, como propósito e como diversas iniciativas, além de questões ambientais, o acolhimento à comunidade, o trabalho digno, né? Elas se aliam, inclusive, aos ODS relacionadas à saúde, trabalho digno, enfim, a comércio justo, né? A Salton, enfim, ela assina o Pacto Global, né? Ela pertence ao Pacto Global, a Aurora também, tem várias questões de sustentabilidade, a Garibaldi também. Então, enfim, aliás, a Aurora, ela tem a certificação do Great Place to Work. Então, assim, até que ponto que a gente consegue que o consumidor, que todos nós, compramos produtos pela qualidade do produto, mas também porque a gente sabe quem é a empresa, quem é a marca e o que está por trás e o que a gente financia com o nosso dinheiro ao comprar aquele determinado produto. O Procon de São Paulo fez uma pesquisa em 2019 justamente para consultar como que os consumidores encaram a questão do trabalho escravo. E ele fez diversas perguntas no sentido de, olha, eu tô lendo aqui porque eu estou com a pesquisa aberta. Ele fala assim, considerando que diariamente a gente adquire produtos, você considera que é útil saber quais empresas estão envolvidas em trabalho escravo, um trabalho infantil? 90% das pessoas disseram que sim. Agora, a segunda pergunta, você sabe onde encontrar esse tipo de informação? Quase 90% disse que não. E tem outras
perguntas que seguem nessa pesquisa. Você sabendo que existe trabalho escravo, você compraria produtos dessa empresa? Claro, mais de 85% fala não. Acho que tem uns 3 ou 4% que fala que compraria de todo jeito, e a diferença fala, se eu não tivesse nenhuma alternativa de produto, continuaria comprando dessa empresa. Então, assim, a minha preocupação com o consumidor é que são questões que influenciam na decisão de compra, que estão enganando determinados consumidores, mas eu também não vejo, quando esses casos acontecem, os órgãos de defesa do consumidor proteger esses consumidores, ou pelo menos investigarem se houve publicidade enganosa, levantando essas questões sociais, com apelos, né, sociais, e as próprias informações que estão lá no site mostrando que as empresas são altamente comprometidas com a sustentabilidade social, né, vamos dizer assim. Agora, o que eu acho que a gente tem que pensar, Gê? A transparência as empresas têm que ter a todo momento, né, o que a gente repete toda hora aqui na Central 12. Transparência é me contar exatamente o que você faz, nada mais e nada menos. E quais são os processos e qual é o nível de engajamento que você tem com cada um desses objetivos. Então, por exemplo, nesse caso de trabalho escravo, as empresas se declaram lá nos seus sites que têm os compromissos sociais, mas a gente não consegue encontrar no site qual é o nível de profundidade dessa governança corporativa para checar todas essas questões sociais. O que acontece é que hoje, depois de todos esses escândalos virem à tona, as empresas deram declaração, a Salton, por exemplo, veio a público e disse que houve realmente uma falha, que eles não verificaram em loco a qualidade do local ambiental, do local onde os funcionários estavam alocados, etc. e tal. Eles falam, inclusive, que eles... aliás, a Aurora fala, olha, eu pagava R$ 6.500 mensais por cada um dos funcionários e eu exigia os contratos de trabalho dessas empresas, né, dessa empresa contratada de cada um dos seus funcionários. Mas é o que o Diego falou, basta exigir o contrato de trabalho, ou se é uma empresa que está no seu, a gente chama de KPI, né? É o seu dia a dia e um alto potencial de risco, de existência de trabalho escravo. Isso já deveria ter sido colocado lá como uma materialidade real nos seus problemas de ESG. Esse problema aqui de trabalho escravo, ainda mais nesse segmento, é extremamente importante e relevante. Então, a governança dessa empresa não deveria ter se aprofundado em todos, né, de todas as formas possíveis e buscar todas as documentações, e não só documentação, mas auditorias presenciais e contínuas. Então, qual que é o cuidado, até, Diego, se você puder nos ajudar, assim, a saber o que você acha que nesse caso, que a empresa já falou, contratei o terceiro, exigi contratos de trabalho, mas não fui em loco. Será que a falha está aí? Existem mais falhas, poderiam ter sido, né, evitadas. Então, acho que esse é um primeiro momento. Por outro lado, agora as empresas estão na questão de transparência, né? Então, até a transparência prévia ao ocorrido, que eu acho que deveria ter mais informações para a gente conseguir entender se a empresa realmente se dedicava a esses processos e iniciativas melhores, com mais responsabilidade social, e em que nível era realmente essa dedicação e esse monitoramento. E tem agora a questão da transparência pós-ocorrido, né? Então, as empresas estão vindo a público, porque elas precisam gerir a crise, né? Elas estão dizendo, somos uma empresa centenária, a gente tem os nossos processos, ao que tudo indica, tá? Claro, acreditando que todas essas declarações das empresas são verdadeiras, elas disseram que é algo eventual, porque na safra que vai de janeiro a março, é uma safra que não tem mão de obra e eles têm que fazer a contratação desses terceiros. Mas vamos lá. Isso é uma questão, né? Essa safra acontece todo ano. Exato. Né? Então, não tem mão de obra, que foi alegado que não tinha mão de obra na região. Também por quê, né? Que não tem mão de obra na região, né? Também entra essa questão, né? E com certeza é algo que tem todo ano, então já poderia ter o planejamento prévio aprofundado do ESG, com certeza. Todo ano eles devem enfrentar essa contratação de terceiros, né? Mas vamos lá. Acho que assim, a gente tem que separar em algumas partes aí, né? Primeiro, aquilo, é atividade fim,
E a sua atividade fim é o dia a dia, sem ela você não sobrevive. E se faz parte da sua atividade fim, o seu nível de envolvimento, não só operacional e etc., é muito maior. Eu duvido que essas empresas, ainda mais no nível de produto que eles vendem, eles não tenham um controle absurdo de qualidade das uvas que estão chegando. E isso só é feito através de auditoria de qualidade, para garantir que aquela uva que está chegando é a uva que vai ter o processo, né, de fermentação e tal, tudo mais. É uma região produtora de uva. Então, com certeza, tem mão de obra na região. E das declarações, me espanta um pouco, né? Eu não sei no detalhe, obviamente, não estou dizendo que está errado, mas me espanta muito uma das vinícolas dizer que paga R$ 6.500 por trabalhador. Se ela contratasse um trabalhador direto, então era mais barato, ela está pagando mais caro por um trabalho precário. Eu acho muito complicado, eu nunca vi aí, olha que há 15 anos eu já auditei mais de 600 empresas, e toda empresa que eu vou, eu olho contrato de trabalho, ficha de registro, pagamento e etc. Eu nunca vi um trabalhador braçal de colheita, e eu fiz muita auditoria rural, ganhando R$ 6.500. Né? Eu acho que nesse caso, deixa eu só corrigir, porque o 6.500 eu acho que era pelo período. Então, período. Por 3 meses, pode exato. ser. Aí faz mais sentido. Não é por mês. 6.500 para a colheita inteira. Eu estava revendo a nota aqui para ver qual era o período. Só corrigir isso. Então, ok. Então tem que deixar muito claro. A gente paga R$ 6.500, mas pelo período. A safra dura 3, 4 meses. Sim. É o suficiente? Né? Ainda mais dizendo que você está subcontratando um processo e que essa empresa subcontratada está assumindo todo o risco trabalhista e etc., e ainda tem a sua margem de lucro e imposto para pagar, fora os impostos e encargos trabalhistas. Então, assim, não, assim, uma coisa que eu aprendi nessa mais de década trabalhando, não existe milagre. E acho que isso também passa por um processo de educação do próprio consumidor, né? O consumidor, ele entende que um produto que ele é muito bom, com um preço muito baixo, não existe milagre. E na minha experiência, só existem 2 lugares em que sai esse dinheiro. Ou ele sai do trabalhador, ou ele sai de imposto. Não tem outro elo nessa corrente que fique sem sua parte do valor ali, sem dinheiro. Vão ser sempre esses 2. Ou é o trabalhador que vai ser precarizado, ou o imposto não vai ser pago, e no fim das contas acaba tudo indo basicamente para as pessoas mais vulneráveis. Né? Quando a gente fala hoje desse processo de análise dessas empresas, a verificação, e não precisa nem ser em loco, óbvio, quando você tem ali uma situação de dormitório, de alojamento, é intrínseco, você precisa ir verificar esse alojamento. 99% dos casos de trabalho análogo no Brasil sempre estiveram atrelados à condição de dormitório. Porque é como essas pessoas vivem, é como elas... porque depois, se você sai do trabalho, para onde você vai, né? E quando você tem um dormitório, esse local ele é de responsabilidade total das empresas, né, que estão provendo esse relatório. A gente tem NR24 aí que vai dar todos. Você tem até densidade de colchão. Qual a densidade de colchão que essas pessoas vão dormir? Né? Então, e com certeza essa análise não foi feita. Né? Então, você tem que ir lá verificar. Ok, você tem um dormitório? Então vocês estão provendo um dormitório? Fornecedor para os trabalhadores? Sim. Então eu tenho que até aí verificar como é esse dormitório. Eu tenho que saber, eu tenho que conversar com os trabalhadores. Você não pode tomar por verdadeiro documentações somente. Né? A documentação, o papel, ele aceita qualquer coisa. Ele é importante? Muito importante no processo. Mas a voz do trabalhador é a parte mais importante nessa análise, né? O trabalhador, ele tem que ser ouvido, né? Isso que está aqui no papel é verdade? Você está recebendo isso? Como que eles depositam o seu dinheiro? Qual que é a sua jornada real de trabalho? É a que está aqui ou é outra? Como que você recebe as horas extras que você faz? Né? Então, todas essas análises são extremamente importantes e com certeza não foram feitas. Porque uma análise bem feita desse processo faz com que o seu risco desse tipo de situação nunca vai ser zero. O risco faz parte da atividade. Mas dentro da sua atribuição de empresa, e aí até entrando no que a gente estava falando sobre o pós, o que essas empresas vão responder, a partir do momento que você consegue comprovar, e aí para o Ministério Público do Trabalho, que dentro das suas atribuições, você fez tudo aquilo que poderia, então, olha, eu visitei o dormitório, eu fiz análise, olha, eu tenho cópia, eu tenho tudo isso aqui, e mesmo assim escapou.
o Ministério Público do Trabalho fala, olha, dentro das suas atribuições você realmente fez tudo aquilo que era possível, então a penalização da empresa é muito menor, né, frente ali às leis que a gente tem hoje de compliance e tudo mais. Então, e hoje as empresas têm acesso a tecnologias e a ferramentas que possibilitam que eles façam essas verificações de uma forma muito mais rápida e muito mais simples, né? Eu, quando comecei a trabalhar com isso, era muito mais difícil você fazer essa análise, né? E as cadeias de fornecimento, com certeza da Salton, da Aurora e da Garibaldi, eles têm milhares de fornecedores, né? Esse foi um fornecedor. E, no geral, como estão os seus fornecedores? Então, hoje, não só nesse processo, mas em todas as empresas, isso é extremamente necessário. E como a Letícia falou, como que você comunica? Como que você conta a história do seu produto? Como que você mostra para o seu consumidor final que realmente o seu produto é um produto feito de uma forma sustentável? Só que hoje, quando a gente fala de sustentável, se vocês entrarem nos sites dessas empresas, 90 e poucos % das informações relativas à sustentabilidade são todas pautadas em meio ambiente. O meio ambiente é um dos pilares de sustentabilidade, né? A parte de social, de governança corporativa, de rentabilidade do seu negócio, tudo isso faz parte da sustentabilidade do seu negócio. O seu negócio ele tem que ser sustentável como um todo. O seu produto, para chegar no consumidor final, ele tem que ser um produto viável. Se você tirar partes do processo e pagar essas pessoas quanto elas devem receber, ou outros, se isso faz com que o seu produto tenha um preço em que o consumidor final não vai pagar, o seu produto não é um produto viável, né? Exato. Ele só existe, ele só é consumido caso dentro do processo tenha algum tipo de precarização. Então, hoje, no nosso momento, não cabem mais esse tipo de produtos, né? E acho que existe um processo grande de mudança na parte de comunicação, de ferramentas que podem dar para o consumidor essa informação de uma forma muito mais transparente, muito mais clara, para ele poder ter a melhor tomada de decisão aí para o produto que ele vai adquirir. Isso que tu falou é muito importante, Diego, porque a gente está justamente nessa fase, eu acho que é pensando um negócio, o que é bom para a sociedade, né? Quais são os tipos de negócio que realmente fazem, que a sociedade quer, né? Que a gente realmente tenha sustentação de fato, como tu falou, são alguns pilares que sustentam qualquer iniciativa comercial no mundo, né? E a gente precisa identificar eles e entender que esses processos precisam estar muito bem embasados para a gente poder ter produtos éticos, né, na nossa prateleira, né, que considerem todas essas variáveis e realmente, assim, o custo ainda é uma prática, né, que acaba interferindo em tudo isso. As empresas querem achatar ao máximo os custos, né, para conseguir apresentar um produto mais acessível, mas eu acho que vai aí essa cultura, é uma mudança de cultura nossa, como consumidor também querer entender esses processos, né, e identificar quando um preço realmente ele não condiz, né, com tudo aquilo que envolve, né, o processo de produção, que aquele preço realmente seria inviável se tivesse considerando, né, meio ambiente, o social, os trabalhadores, que todos tenham de fato relevância nesse processo, né. Então, eu acho que isso é uma mudança cultural, a gente ainda não está olhando para isso como com a devida importância, né? Então, e eu acho que daí passa muito a questão de... além disso, né, a gente está ainda trabalhando em questões legais, toda essa parte trabalhista, né, de dar as condições de trabalho dignas, isso está previsto em lei, né? Então, a partir disso... Que poderia ser tratado como sustentável, né? Então, primeiro é cumprimento da lei. A gente está ainda falando de Brasil, não está nem falando de outros países, né? Como é que estão as leis trabalhistas de processos, de empresas, de produtos que são fabricados fora do Brasil. A gente está falando de Brasil, Rio Grande do Sul. Essas pessoas estavam trabalhando dentro da região onde é fabricado esses produtos, né? Então, assim, o básico para começar a falar sobre sustentabilidade, sobre falar em ESG, em boas práticas, é cumprir a lei, né? Então, a gente parte disso e daí se fala de outras coisas, né? Então, e daí, não sei se quer complementar com a questão que tu estava falando também antes de transparência, né? E como é que isso envolve essa cadeia também. Sim.
Sim, Gê. Primeiro, Gê, o que você falou agora é essencial, né? A gente não faz nenhum marketing de sustentabilidade dizendo que paga todos os impostos. Nenhuma empresa vai falar, olha, compre de mim porque eu pago todos os impostos, outro não. Então, a gente não pode trabalhar com marketing e com a própria sustentabilidade com questões que a lei exige. Então, esse é o primeiro ponto. Trabalho escravo, eles deveriam, enfim, né? A lei é clara, não pode ser feita e acabou. Então, isso eles têm que dar cumprimento e tem que ter todo o controle mesmo de cadeia, porque é obrigação e tem, sim, responsabilidade das empresas, mesmo nessa situação de contratação terceirizada, né? O segundo ponto é, além de cumprir a lei, vamos olhar para o site das empresas, voltando. Além de cumprir a lei, eles tratam de várias questões sociais que vão além, né? Por exemplo, eles trazem um programa que se chama Legado Social, que leva educação para a comunidade, integração comunitária, enfim, existem vários, tem canal de ética, de denúncia, etc. Tem alguns processos, algumas iniciativas dessas empresas de instrução dessas primeiras dessas comunidades, dos pequenos produtores, etc., que são questões que não são exigidas por lei, que a empresa faz voluntariamente, que é ótimo e que deve continuar fazendo, mas mesmo assim, quando ela se apresenta assim ao público com todas essas características, todas essas características vinculam e obrigam a empresa a cumprir a sua oferta. Isso é o que está na lei de direito do consumidor e na direito civil, né? Então, a partir do momento que eu cumpro, sim, tenho iniciativas voluntárias, mas que eu vendo os meus produtos com base nessas iniciativas voluntárias, eu tenho que cumprir. Se eu não cumpro, a gente tem diversos meios legais para forçar o cumprimento ou para indenizar pela falta de cumprimento, né? Então, eu posso, por exemplo, eu como consumidor, eu compro lá um vinho Salton e eu vou falar, poxa, eu comprei esse vinho Salton porque tem a qualidade, etc e tal, mas é porque eu também confio em todas essas questões sociais que a empresa faz. Eu tenho, por lei, o direito de cobrar que a empresa me entregue um produto com base em todas essas questões sociais, o que nesse caso prático é difícil. Eu posso pedir abatimento do preço, porque aquela qualidade do produto não é a que foi vendida. Por quê? Todas essas questões sociais, ambientais de sustentabilidade, elas integram as características e as qualidades do produto. Tipo, é isso que as empresas ainda não se ligaram, né? Que isso faz parte de um direito à informação socioambiental que o consumidor tem. Que direito é esse? O direito à informação sobre as características, o preço, a qualidade, etc. E vários termos que estão na lei dando direito ao consumidor. E se eu não tenho como fazer essa empresa substituir o produto por outro melhor, de acordo com aquelas características. Se eu não quero, como consumidor, abatimento do preço, eu posso pedir um ressarcimento do valor, a devolução do meu valor e mais perdas e danos. Isso no nível individual. No nível coletivo, a gente pode ter Ministério Público do Direito do Consumidor, PROCON, investigando administrativamente e depois entrando com ações judiciais para ver o quanto a coletividade de consumidores foi enganada por esse tipo de informação, por esse tipo de credibilidade enganosa que a empresa passou para o público em geral, né? E aí a gente tem outras séries de repercussões, tem indenizações civis coletivas, que são valores por vezes milionários arrecadados e vão para um fundo depois para ser usado para projetos sociais, ambientais, etc. Tem repercussões administrativas que podem ir desde multa para a empresa até suspensão da atividade de empresa, caso seja recorrente, etc. e tal. Em questão civil também, você pode obrigar a empresa a inserir determinadas práticas e cumprir a oferta dela. Então, assim, a gente precisa sair dessa realidade de que eu posso não implementar direito ESG, né? Que eu posso dizer que eu estou fazendo só porque eu preciso cumprir, né? O papel exigido hoje pelo mercado de que todos sejam ESG, para trazer essa realidade de que a declaração de ser traz consequências jurídicas se não for, ou se acontecer um caso como esse que traz repercussões, né? Com relação à qualidade da informação e à transparência, ressalto de novo,
Não basta só dizer eu faço essa determinada iniciativa social ou ambiental, né? Não basta só dizer eu tenho um determinado programa que investe em educação, em fomento, em blá blá blá, em boas condições, em salário digno, né? Você vai falar isso, mas você vai me dizer o que me comprova essa afirmação é isso. Eu tenho a certificação X, ou eu uso um sistema de monitoramento que me ajuda a ter toda a documentação, eu faço auditoria em loco, eu tenho auditoria terceirizada ou é própria. As empresas têm que trazer a comprovação. A gente não pode mais estar num nível de informação rasa, né? Primeiro porque as pessoas estão mais críticas, claro que não como a gente gostaria ainda, mas estão um pouco mais críticas e caminhando para um aumento de conscientização. E segundo, porque as próprias empresas têm o seu dever pedagógico também, tipo, ético e jurídico, de também ser papel de cumprir esse papel de educar o consumidor para um consumo e para uma produção mais responsáveis. Isso é um dever de todo mundo. Eu sempre falo, a Constituição Federal fala, desenvolvimento sustentável é dever de todo mundo. Isso é uma Constituição que a gente tem desde 88, não é novidade. Né? E as empresas têm esse papel de agir e de inspirar e engajar as pessoas a também melhorarem as suas práticas e serem agentes também, né, de desenvolvimento. Então, acho que são todas essas questões que me vêm à tona. Claro, a gente vai ver as próximas cenas dos capítulos, né? As empresas já disseram que algumas, né, das 3 empresas já disseram que estão à disposição para cobrir as verbas rescisórias, etc., né, daqueles funcionários. Claro que sendo comprovado, né, que realmente teve tudo isso, que eu acho que provas já não faltam, né, estão sobrando provas. Mas a gente tem que ver agora qual que vai ser o abalo à reputação dessas empresas, né? O quanto de comentários que a gente já viu em LinkedIn, em Instagram, que viralizou, claro, esse caso viralizou, né, por conta dessa repercussão tão triste, das pessoas falando, boicotem os produtos, etc e tal. Então, enfim, esse abalo à reputação também é outra questão. Pode falar. Não, com certeza. Não, eu estava só pensando que o que a gente poderia, assim, falar, né, para talvez o Diego falando assim, pro lado, olhando para a porteira de dentro, né, das empresas, assim, como as empresas podem ser mais proativas, né, para não deixar, já comentou a questão, né, de toda essa verificação de tal, olhando para toda essa cadeia de fornecedores e a fundo nelas, não simplesmente olhar um papel e deixar por isso, mas o que mais, assim, que as empresas podem fazer hoje, né, para evitar esse tipo de situação, para a gente eliminar de vez esse tipo de incidente, né, de ocorrência, que a gente sabe que completamente é difícil. A gente tem inúmeros, né, desafios aí para superar em torno à mão de obra, né, e essa precarização que existe, principalmente, como tu falou, pelas leis trabalhistas, né, que hoje acontecem. E o que seria, assim, o principal, assim, olhando para as empresas, como é que elas podem evitar na sua gestão, né, dentro da sua governança, para que não ocorra esse tipo de situação? Eu acho que hoje, o primeiro ponto, as empresas precisam entender que em 2023 já não se fala mais que o único objetivo de uma empresa é ter lucro, né? É um dos objetivos da empresa. A empresa tem que entender quais são os impactos que ela tem na comunidade como um todo. E aí a comunidade vai desde o entorno dela, do entorno dos fornecedores, do consumidor. Então ela precisa entender esse impacto e verificar se existe algum tipo de impacto negativo e como mitigar e reduzir esses impactos, né? É engraçado, né, entre aspas, a Letícia falou, né, comentou, uma das vinícolas tem o selo de Great Place to Work, né? Eles têm a mesma preocupação com o trabalhador indireto deles, com o mesmo trabalhador direto? Se tem um trabalhador indireto, não tem produto. Se tem um trabalhador indireto, não tem empresa, né? Imagina se hoje, as maiores empresas do planeta hoje, de produtos, não fabricam os seus produtos.
A Samsung não fabrica seus produtos, a Apple não fabrica seus produtos, a Adidas não fabrica seus produtos, a Nike não fabrica seus produtos, a Puma, enfim, eles têm fábricas e fornecedores e cadeias gigantes e complexas. Eles cuidam e administram marca, né? Eles vão trabalhar a qualidade, o design dos produtos, mas eles cuidam majoritariamente de marca. E aí a gente entra no principal ponto. Hoje, as maiores práticas de governança corporativa estão focadas no risco financeiro. Vou ter uma quebra do produto, esse produto não vai ser entregue, vou ter uma ação trabalhista futura, estão todas pensando no financeiro. Só que quando a gente fala de ESG a gente fala majoritariamente de risco reputacional. A sua marca, já que você gere marca, a marca é o seu maior bem. Então, se você não está fazendo um processo de ESG realmente robusto, se você não tem um processo de ESG realmente robusto, você não está cuidando da sua marca, que é o seu maior bem, né? Porque agora, o maior impacto dessas 3 empresas serão impactos de marca, serão impactos reputacionais. E mesmo que se você lá na frente fale, olha, uma das 3 não estava envolvida, o impacto já foi, né? Se você não conseguiu, porque se você tem as informações na mão de imediato, você consegue demonstrar. Você consegue falar, eu não tenho nada a ver, e num comunicado desse, né? Porque quando acontece esse tipo de questão, existe um procedimento de contingência de crise dentro dessas empresas. Se você tem as informações, você já dá tudo que você tem ali na hora. Porque você precisa, de imediato, responder o impacto. Se você simplesmente fala, olha, vou analisar, vou verificar, sabe, né? É porque você não tem. Né? Porque se você tivesse a informação, você estaria dando de imediato, porque o impacto imediato é o maior impacto, né? Então, daqui 1 mês, daqui 2 meses, uma exposição de dados, uma explicação mais completa, já não vai fazer mais tanto sentido. É importante? É importante. As empresas têm que, agora, na verdade, ter um processo de monitoramento contínuo e informativos contínuos. Só que a gente entra em outro problema. Hoje, a maior parte não, todos os relatórios de transparência e sustentabilidade são autodeclarações, em que as empresas colocam ali o que elas querem. E existe um termo que chama-se verdades inconvenientes, que não vão nesses relatórios, né? Então, uma empresa que é muito boa na parte ambiental, você pode olhar, 80% do relatório de transparência da sustentabilidade vai estar na parte ambiental. Se ela for boa no social, ela vai ter essa parte do social e vai deixar o ambiental um pouco escanteado. Então, as empresas têm hoje uma obrigação, e aí a obrigação pensando mesmo no lucro delas, pensando na perenidade do negócio delas, de terem processos robustos de gestão da marca delas, e isso faz parte da análise de ESG. Hoje, e não é de hoje, na verdade, os maiores fundos de investimento do planeta falam que hoje, se a sua empresa não tem o ESG como um pilar de atuação, a sua empresa está fadada a falir nos próximos anos, pode ser nos próximos 20, 30 anos, mas ela vai falir. E aí a gente entra a questão, o que é um negócio sustentável? É um negócio perene, é um negócio que daqui 100 anos você ainda vai continuar vendendo o seu produto, né? Então, se o seu produto é escasso e você só consegue vender esse produto por 5 anos, seu produto não é sustentável, a sua empresa não é sustentável, né? Então, eu acredito que agora os próximos passos dessas empresas é aumentar significativamente os processos e análises de ESG para a cadeia de fornecimento, né? E ter comunicados, ter uma forma de comunicação com o cliente, com investidores e tudo mais, muito mais contínua e realmente um processo transparente, né? Como a gente falou, não adianta você englobar e agregar ao seu produto qualidades ali, porque são qualidades, né? Igual nós falamos, né? Atender à legislação, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você não é ótimo por isso. Você não é uma empresa maravilhosa porque você paga os seus trabalhadores em dia, você não é uma empresa maravilhosa porque você paga o salário que eles merecem receber, nada, você está fazendo mais do que a sua obrigação. Da mesma forma como você vai pedir que seus funcionários cheguem no horário correto, que eles entreguem aquilo que eles foram contratados, tudo mais. Então isso, o mínimo, ele não tem que ser parabenizado por isso. Nossa, que empresa maravilhosa que você é, porque você está fazendo o mínimo. Né? A mesma coisa hoje em dia, né? As discussões, o pai que troca a fralda, você não tem que ser parabenizado por isso, você está fazendo o mínimo. Né? Então, essas empresas é o mesmo racional. Então, esse processo de
de verificação, ele é um processo extremamente necessário e eles precisam realmente, tá claro que eles precisam ter um processo muito mais robusto aí para essas questões relacionadas à cadeia de fornecimento. E, Diego, Perfeito. também uma questão que você falou que é bem importante, né? Essa questão do próprio relato não ser contínuo, as empresas internamente também não investem na revisão contínua da sua comunicação. Essa é uma falha muito grande, porque os processos mudam, são melhorados ou são excluídos. Então, a revisão tem que ser contínua da comunicação também, e não só feita para relatório anual de sustentabilidade. E o segundo ponto, que você falou que também é bem importante, a gente sabe que tem falhas e que tem desafios, toda empresa tem, né? Então, por exemplo, eu sou muito bom no ambiental, mas eu ainda não consegui estar 100% a gente nunca vai ser, né? Mas ainda não atingi minha meta de 50% de melhoria no social. Então, declare isso é ser transparente. Transparente é falar, eu sou bom nisso, mas isso aqui eu ainda não sou bom. Justamente porque, se depois tiver também algum tipo de questionamento, a empresa consegue falar, eu nunca falei que eu sou 100%, eu falei que eu tenho desafios, eu estou declarando esses desafios. Né? Está aqui meu material, está aqui o que eu estou fazendo para melhorar, para tentar atingir quais são as minhas metas para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Né? Então, deixar também no seu site, na sua comunicação, acessível também para todas as pessoas, bem claro que não somos perfeitos, estamos melhorando, temos desafios e vamos melhorar, né? Acho que são esses 2 pontos. Gê, você também acho que ia falar alguma coisa? Não, eu ia só falar essa questão de justamente o que tu falou, que ninguém é 100%, né? A gente tem que, nós como consumidores, empresas, né, todos, a gente tem que entender que ninguém é 100% sustentável, todos estamos nesse processo, então vamos nos concentrar no que realmente é importante para mim. Então, a empresa, como o Diego falou, a atividade fim dela é a produção de uva, envolve trabalho terceirizado, envolve ou não, concentra nisso. Isso tem que estar 100%. Assim, ou 100% não, mas o máximo que puder. Faz tudo o que puder com a sua atividade fim. Nós, na nossa vida pessoal, a mesma coisa. Quais são os nossos valores, né? O que a gente não abre mão? É que não tenha isso, não tenha trabalho escravo, que não tenha plástico no nosso produto. Cada um tem os seus valores de sustentabilidade diferentes e a gente tem que atacar, olhar para isso, para as empresas, para os produtos, pensando nesses valores, né? Então, só que para isso precisa de informação. Então, é isso que a gente trabalha aqui também, né, Lê, através da Central 12, para que essas informações cheguem às pessoas, né? Tanto internamente, né, nessa cadeia produtiva, como a gente falou ali dos stakeholders, isso tem que passar entre todos os stakeholders do processo de produção e tem que chegar ao consumidor essa informação, não dizendo o que é mais sustentável ou o que é sustentável, porque isso é difícil de chegar nessa idealização, né, de um produto sustentável. Isso envolve muita coisa, como também já foi dito, mas mostrar como é que são os processos, dar transparência aos processos produtivos, né? Então, eu acho que era isso assim que a gente estava querendo levantar aqui com essa conversa, com esse debate, assim. E não sei se vocês têm mais alguma coisa, Lê, alguma coisa mais para complementar, Diego, mas eu acho que a ideia era justamente mostrar a importância dos processos, mostrar a importância da informação, da transparência para todas as pessoas envolvidas, né, que estão envolvidas num processo de produção, né, que chega ao consumidor final, e como processos bem implementados, bem monitorados, com transparência, com responsabilidade, principalmente, né, são essenciais para qualquer negócio hoje, né? Então, a gente está falando de reputação, a gente está falando de perenidade mesmo dos negócios, a gente quer que as empresas tenham lucro, lógico, que isso se converta a benefícios para a sociedade, né, para o meio ambiente, e a gente sabe que tem essa capacidade, a gente tem tecnologia, a gente tem, né, todos os meios para isso, mas também existe a responsabilidade de quem está na outra ponta de selecionar quem são esses negócios, quem são esse tipo de... quais são as empresas que a gente quer realmente apoiar e cobrar também, né? Cobrar dos órgãos públicos fiscalização, cobrar
das empresas transparência. A gente tem o nosso papel também como, agora falando como consumidor, também de cobrar, isso é direito, né? Como a Lê falou antes, é direito do consumidor ter acesso a informações socioambientais, mas a gente tem que exercer o nosso direito, né? Então, acho que isso engloba várias áreas e a gente, acho que é mais do que necessário a gente ressaltar a importância de tudo isso trabalhar em conjunto, né? Órgãos públicos, empresas, consumidores, para que esses processos melhorem. Sim, com certeza, Gê. Acho que é isso. Exato, acho que é isso, gente. Eu acho que de considerações finais assim, minhas, eu acho que é uma pena que isso aconteça ainda. É muito bom que tenha uma repercussão dentro disso. É um pouco triste porque se nós formos buscar historicamente todo o processo que é divulgado amplamente pela mídia de trabalho análogo são sempre de empresas que têm um valor agregado no produto alto, né? Tem resgate de trabalhador todo ano, e infelizmente quase o tempo todo. Nós temos deputados eleitos que tiveram resgates nas fazendas que eles são proprietários e estão lá no Congresso, né? Então, acho que é um processo de amadurecimento. Acho que hoje o consumidor brasileiro ele é um consumidor muito mais maduro. Quando eu comecei a trabalhar com isso lá atrás, era muito complicado todo o cenário. Acho que o cenário mudou bastante, positivamente falando, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Acho que mudou muita coisa, mas a gente ainda está só no começo do que realmente pode ser feito para mudar de fato uma realidade, né? Eu acho que o principal é as empresas entenderem que, né, naquilo que a gente está falando, uma empresa tem que gerar riqueza e não capital, né? A riqueza traz impacto positivo na vida das pessoas, né? A riqueza é o vinho que eles estão fazendo, que vai estar na casa de uma família, numa comemoração e etc. Os trabalhadores estão lá dentro tendo a oportunidade de mudar a vida deles para melhor. Então isso é gerar riqueza. Uma empresa que só gera capital, ela é uma empresa que não faz sentido de existir atualmente, né? Eu acho que é isso, mas e por final, agradecer o convite de vocês. Fiquei muito feliz aí de poder falar sobre o tema, né? Mais uma vez, uma pena que seja nessas circunstâncias, mas infelizmente é um tema que a gente ainda, mais uma vez, tem muito trabalho para fazer e sempre que vocês quiserem, eu estou sempre à disposição para bater um papo. Obrigada, Diego. Muito obrigada pelas tuas considerações, pela tua experiência aí. Com certeza, acho que agregou muito e as pessoas conseguem entender também, acho que melhor, né, tudo que envolve aí esses processos com a tua fala. E muito obrigada. E Lê também, agradeço. Considerações finais, Lê. Não, é isso. Eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente fala, né? Todo dia a gente está tocando na tecla de transparência, o Diego está lá tocando na tecla de que tem ferramentas e tecnologia disponível para ajudar as empresas a fazerem todas essas questões, né? E se há alguns anos a tecnologia era uma desculpa, hoje não é mais, né? E como ele falou, essas empresas de alta relevância têm essa tecnologia acessível, então é só querer fazer e destinar os recursos das empresas para esse aprimoramento. E que a gente tem que realmente cada vez mais ter pessoas de dentro das empresas especializadas em marketing, sustentabilidade, em transparência, em marketing ESG, e em técnicas de implementação do ESG também. E as áreas de marketing não trabalhando sozinhas, né? Elas trabalhando com base e fundamentação integradas, né, com as áreas de ESG e sustentabilidade, de acordo com a base e com a fundamentação que as áreas de ESG e sustentabilidade realmente eles trazem, para não ter essas questões de divulgações vazias, genéricas, amplas ou não comprovadas, etc. e tal, que a gente fala a todo momento. E lembrar sempre que ESG e sustentabilidade também é uma pauta que tem que incluir as pessoas, nós, todos, né? Não só os relatórios de sustentabilidade para investidores. Por isso que a gente está aqui também todo dia querendo educar empresas, educar consumidor, para que esse assunto que a gente trata aqui seja feito de uma linguagem acessível para todos e que engaje realmente todas as pessoas, né? Então, é isso.
Então tá, gente. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que está assistindo também. Vou tentar deixar gravado. Não sei se eu vou conseguir. Vamos... Oremos aqui. Obrigada, Diego. Obrigada, Lê. Um beijo para vocês. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.